A experiência de quase morte. O que a vida após a vida pode nos ensinar. Você já parou para pensar sobre o que realmente acontece quando nos aproximamos da morte? A experiência de quase morte, EQM, é um tema fascinante que desperta curiosidade e questionamentos profundos sobre a vida, a espiritualidade e o que nos espera do outro lado. Neste vídeo, vamos explorar relatos impactantes de pessoas que viveram essa experiência e as lições que podemos aprender com elas. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e a morte. O que é a experiência de quase morte? A experiência de quase morte é um fenômeno relatado por pessoas que estiveram clinicamente mortas ou em situações de risco extremo. Muitos descrevem experiências vívidas, como a sensação de flutuar fora do corpo, ver luzes brilhantes, encontrar entes queridos falecidos e passar por uma revisão da vida. Esses relatos, embora variados, compartilham elementos comuns que nos levam a refletir sobre a natureza da consciência e do que significa estar vivo. Você já se perguntou se há algo além da vida? Imagine por um momento, o que você sentiria se visse sua vida passar diante de seus olhos? Essa é uma das experiências mais comumente relatadas durante as EQMs. Será que isso é apenas uma ilusão criada pela mente ou uma visão real do que nos aguarda? Continue assistindo para descobrir. Casos famosos de EQM. Vamos falar sobre alguns casos que marcaram a história e trouxeram à tona a discussão sobre a vida após a morte. Um dos relatos mais conhecidos é o de Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião que, após entrar em coma devido a uma infecção, teve uma experiência transformadora no universo espiritual. Ele descreve uma realidade além da vida física, onde encontrou um amor incondicional e uma clareza surpreendente. Outro caso fascinante é o de Anita Moorjani, que após lutar contra um câncer terminal, teve uma EQM que a levou a compreender a importância do amor e da aceitação. Sua história não apenas a curou, mas também inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo. O que você faria se soubesse que a morte não é o fim? Essas histórias criam um impacto profundo, não é mesmo? Elas nos fazem refletir sobre a nossa própria vida e as escolhas que fazemos. Será que estamos vivendo da melhor maneira possível? Continue conosco, pois a próxima parte é ainda mais surpreendente. A ciência por trás das EQMs. A ciência tem tentado entender as experiências de quase morte, e muitos estudiosos acreditam que elas podem ser explicadas por fenômenos neurológicos. No entanto, uma série de investigações e experimentos têm desafiado essas explicações. O Dr. Pim van Lommel, cardiologista holandês, dedicou anos ao estudo das EQMs e concluiu que a consciência pode existir independentemente da atividade cerebral. A ciência e a espiritualidade podem coexistir? A discussão entre ciência e espiritualidade é fascinante. Será que as EQMs são uma ponte entre esses dois mundos? O que você acha? Deixe suas opiniões nos comentários. Espiritualidade e o significado da vida. A espiritualidade é uma parte fundamental da experiência humana. Muitos que passaram por EQMs relatam uma profunda conexão com algo maior, seja Deus, o universo ou uma força vital. Isso levanta questões importantes. O que significa ser espiritual? Como a espiritualidade influencia nossa vida cotidiana e nossas decisões? Você já sentiu uma conexão com algo maior? A revisão da vida. O que isso significa? Um dos aspectos mais intrigantes das EQMs é a chamada revisão da vida. Muitas pessoas relatam que, durante a experiência, reviveram momentos de suas vidas, sentindo as emoções de suas ações e decisões. Isso nos leva a questionar: como vivemos nossas vidas? O que realmente importa? Você está vivendo a vida que sempre sonhou? Essa é uma oportunidade para refletir sobre suas escolhas. Continue assistindo, pois a próxima parte pode trazer uma nova perspectiva sobre como você pode viver de forma mais plena. A influência das EQMs na sociedade. As experiências de quase morte não apenas transformam a vida dos indivíduos que as vivenciam, mas também têm um impacto profundo na sociedade. Relatos de EQMs têm sido usados para inspirar mudanças em práticas de vida, promover a meditação e até mesmo influenciar abordagens em cuidados paliativos. A maneira como encaramos a vida e a morte pode ser profundamente alterada por essas histórias.
Essa conexão pode ser a chave para entender nosso propósito. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a espiritualidade pode nos guiar em momentos de dificuldade e nos ajudar a encontrar significado em nossas vidas. Casos inspiradores e mudanças de vida. Um exemplo notável é o de Colton Burke, um menino que, após uma cirurgia de emergência, relatou ter visitado o céu e encontrado figuras religiosas. Sua história foi contada no livro O Céu é de Verdade, que inspirou muitas pessoas a refletirem sobre a vida após a morte. Colton descreveu detalhes que ele não poderia saber, como a aparência de seus avós falecidos, oferecendo um vislumbre de um mundo além do nosso. O que você diria se tivesse a chance de se comunicar com alguém que já partiu? Imagine a emoção e a cura que isso poderia trazer. E se você pudesse entender que a morte não é o fim, mas uma transição? Aprofunde-se conosco nesta reflexão e descubra mais sobre como essas experiências podem transformar nossas crenças. A busca espiritual e o papel de Deus. As EQMs frequentemente levam as pessoas a reconsiderar sua espiritualidade e sua relação com Deus. Muitos acreditam que a experiência de estar do outro lado revela uma verdade universal sobre o amor e a compaixão. A conexão com Deus, como relatada por muitas pessoas que passaram por EQMs, desafia a visão tradicional de um Deus punitivo, apresentando um ser de amor incondicional. Você já se sentiu perdido em sua fé? A experiência de quase morte pode ser uma janela para um entendimento mais profundo da espiritualidade. Vamos explorar como essas experiências moldam as crenças e como podemos encontrar um caminho espiritual mais autêntico. O futuro e o que nos espera após a morte. A questão do que acontece após a morte é uma das mais antigas e debatidas na história da humanidade. As EQMs oferecem uma nova perspectiva, relatos de luzes brilhantes, sensações de paz e encontros com entes queridos falecidos não apenas desafiam a percepção de que a morte é o fim, mas também sugerem que há uma continuidade da consciência. Você acredita que a vida continua de alguma forma após a morte? Essa é uma pergunta que ressoa profundamente em muitos de nós. Ao longo do vídeo, estamos explorando diferentes visões sobre a vida após a morte, desde tradições religiosas até interpretações mais modernas. O impacto das EQMs nas práticas de vida. Pessoas que passaram por EQMs frequentemente relatam mudanças drásticas em suas prioridades e na maneira como vivem. Muitas se tornam mais compassivas, menos materialistas e dedicadas a fazer a diferença no mundo. Essa transformação é um testemunho poderoso de como a perspectiva sobre a morte pode alterar a maneira como vivemos. O que você mudaria em sua vida se soubesse que a morte está próxima? A urgência de viver plenamente pode ser a motivação que muitos precisam para fazer mudanças significativas. Continue assistindo para descobrir como você pode aplicar essas lições em sua própria vida. Diversos autores e especialistas têm explorado o tema das EQMs. O Dr. Raymond Moody, um dos pioneiros na pesquisa sobre experiências de quase morte, escreveu o famoso livro Life After Life, onde compartilha diversos relatos e suas implicações. Em suas obras, ele discute a vida após a morte e a continuidade da consciência, desafiando a visão materialista tradicional. Além disso, o canal Afinal, o que somos nós? E O Homem que Voltou do Céu, nos quais sou inscrito e adoro os relatos, apresentam discussões envolventes sobre a espiritualidade e a consciência, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida e o que nos aguarda após a morte. Essas fontes são valiosas para quem busca entender mais sobre a interseção entre ciência e espiritualidade. O que aprendemos com as EQMs? À medida que nos aproximamos do final deste vídeo, é essencial refletir sobre o que aprendemos. A experiência de quase morte não é apenas uma curiosidade, mas uma oportunidade para repensar nossas vidas, nossas relações e nossa espiritualidade. As histórias de EQMs nos mostram que o amor e a compaixão são fundamentais e que a vida é um presente precioso. Como você pode aplicar essas lições em sua vida hoje? Essa é uma pergunta que todos devemos considerar. O que podemos fazer para viver de maneira mais significativa, mais conectados uns com os outros e mais conscientes da nossa espiritualidade? Vamos refletir sobre isso juntos. Através das experiências de quase morte,
somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. Muitas pessoas relatam que, após suas experiências, começaram a valorizar mais o tempo com amigos e familiares e a buscar um propósito maior em suas vidas. Que tal começar a aplicar isso em sua rotina? Que ações simples você pode tomar para viver de uma maneira mais plena e significativa? Você está pronto para fazer mudanças em sua vida? Essas histórias nos mostram que a transformação é possível. Continue conosco, pois ainda temos muito mais a explorar sobre como você pode fortalecer sua conexão espiritual e viver cada dia como uma nova oportunidade. A importância do diálogo sobre a morte. Falar sobre a morte pode ser um tabu em nossa sociedade, mas as experiências de quase morte ajudam a desmistificar esse tema. Ao compartilharmos essas histórias, podemos ajudar outros a enfrentar seus medos e a encontrar paz em relação à mortalidade. Conversar abertamente sobre a morte nos permite também celebrar a vida de maneira mais profunda. Você já conversou sobre a morte com alguém próximo? Esses diálogos podem ser transformadores e libertadores. Que tal iniciar essa conversa com alguém que você ama? As experiências de quase morte também têm um papel importante na construção de comunidades de apoio. Muitas pessoas que passaram por EQMs buscam se conectar com outras que tiveram experiências semelhantes, criando redes de empatia e compreensão. Essas comunidades podem ser uma fonte valiosa de conforto e inspiração. Você gostaria de fazer parte de uma comunidade que discute esses temas? Se sim, existem muitos grupos online e presenciais onde você pode encontrar pessoas com experiências e pensamentos semelhantes. Não subestime o poder do apoio mútuo. As EQMs revelam a importância do amor em nossas vidas. Muitas pessoas relatam que a sensação predominante durante suas experiências foi de amor incondicional. Essa é uma poderosa mensagem que devemos levar conosco. O amor é o que realmente importa. Como você pode expressar mais amor em sua vida diária? Pequenos gestos de carinho e compreensão podem fazer uma grande diferença no mundo à sua volta. Pense em uma ação que você pode realizar hoje para mostrar amor a alguém. A esperança e a vida após a morte. Por fim, um dos maiores legados das experiências de quase morte é a esperança que elas trazem. A ideia de que a vida continua de alguma forma após a morte pode ser um consolo para muitos. Essa esperança nos motiva a viver com mais intensidade e propósito. O que você espera para o futuro? Essa é uma oportunidade para você pensar sobre seus desejos e aspirações. Que legado você gostaria de deixar? Vamos juntos explorar essas possibilidades. Essa estrutura envolvente e emocional ajudará a manter o interesse do público e a incentivá-lo a refletir sobre questões profundas. A jornada da autodescoberta. À medida que terminamos nossa exploração das experiências de quase morte, é essencial enfatizar que cada relato traz consigo uma mensagem única e poderosa. Essas experiências não apenas desafiam nossas noções de vida e morte, mas também nos convidam a considerar a profundidade da nossa própria existência. O que você aprendeu sobre si mesmo enquanto assistia a este vídeo? Como essas histórias ressoam com suas próprias crenças e experiências? Reforçando a importância do amor e da compaixão. O amor é um tema central nas EQMs. Ao refletirmos sobre o impacto que essas experiências têm sobre os indivíduos, percebemos que o amor e a compaixão não são apenas sentimentos, mas sim forças transformadoras que podem moldar nossas vidas e as vidas de quem nos cerca. Ao nos conectarmos mais profundamente com os outros, podemos criar um mundo mais empático e solidário. Como você pode cultivar mais amor em sua vida? Pense em uma ação concreta que você pode realizar nesta semana para mostrar amor a alguém. Seja um gesto simples ou um ato significativo, cada ação conta. O legado das EQMs e o futuro da espiritualidade. As experiências de quase morte nos oferecem um legado de esperança e transformação. À medida que mais pessoas compartilham suas histórias, a sociedade começará a ver a morte sob uma nova luz. Isso pode levar a uma maior aceitação da espiritualidade e a um reconhecimento de que há mais na vida do que apenas a existência física. Estamos em um momento crucial em que a espiritualidade pode se tornar uma parte vital da experiência humana.
Você está aberto a novas experiências e aprendizados sobre espiritualidade? Explorar essas questões pode enriquecer sua vida de maneiras inesperadas. Que tal procurar livros, palestras ou grupos de discussão sobre espiritualidade e EQMs? A chave para a transformação pessoal. Ao final deste vídeo, queremos que você sinta que tem o poder de moldar sua própria vida. As experiências de quase morte são um lembrete de que a vida é preciosa e curta. Cada um de nós tem a capacidade de viver de maneira mais consciente, amar mais intensamente e se conectar com a espiritualidade de uma forma que ressoe com nossas verdades pessoais. Junte-se a nós! Se você se sentiu tocado por tudo o que discutimos, é hora de agir. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de aprendizado conosco. Deixe seu like se este vídeo ressoou com você e compartilhe-o para que mais pessoas possam ter acesso a essas reflexões. E, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos ouvir sua história e entender como você vê a vida, a morte e tudo o que está entre os dois. A sua voz é importante. A sua participação pode inspirar outros a refletirem sobre suas próprias vidas e experiências. Que tal iniciar uma conversa enriquecedora aqui nos comentários? O que você pensa sobre a vida após a morte e como isso influencia a maneira como você vive agora? Obrigado por nos